Olá, queridas irmãs e irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Nesta oportunidade, teremos o privilégio de ouvir a nossa querida irmã Alice Lages, exímia professora da Escola Bíblica Dominical, que abordará o tema Corações Gratos. Oremos. Nosso Deus, nosso coração se alegra, Pai, pela oportunidade que nós temos de conhecer o Senhor, de contemplar as Tuas maravilhas, contemplar a forma como o Senhor tem abençoado as nossas vidas, contemplar o que o Senhor tem proporcionado para nós, para a nossa igreja. Como isso nos alegra, Deus. E também nós colocamos diante do Senhor as pessoas que têm passado por provações. Nós sabemos de irmãos que têm sofrido por questões emocionais, problemas de saúde, problemas físicos, alguns que estão em fase de recuperação. Que o Senhor esteja abençoando cada um. Nós não entendemos muitas vezes os propósitos do Senhor nas nossas vidas, mas nós confiamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e é nessa confiança que nós pedimos do Senhor que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas para que a nossa fé seja alimentada a cada dia, para que a gente possa estar cada vez mais estudando e conhecendo mais do Senhor por meio da sua palavra, e é assim que nós possamos estar confiantes de que o Senhor tem sempre o melhor para nós, apesar das circunstâncias. Que o Senhor possa também estar nos usando para que a gente possa estar demonstrando amor às outras pessoas, ao nosso próximo que tem passado por necessidade, que as nossas ações sejam ações que reflitam o Teu amor para as outras pessoas, Pai. É isso que nós oramos e nós Te pedimos com os nossos corações agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Senhor,
Boa tarde, irmãs. É um prazer muito grande estar com as irmãs aqui no fim de novembro para nós meditarmos um pouco a respeito do assunto de gratidão. Fim de ano é tempo de refletir sobre o que foi ou não foi feito durante o ano, as conquistas, as frustrações. É também o momento de sermos gratos a Deus pelas bênçãos que recebemos. Os motivos de gratidão nos trazem profunda alegria ao coração. Uma atitude de gratidão é uma fortaleza para nos guardar nas lutas e angústias das circunstâncias de pandemia, com os conflitos e perdas que temos experimentado. A cada instante, nós recebemos notícias durante este ano que aos poucos foram nos envenenando com sentimentos de tristeza, medo, angústia, frustração, raiva. Muitos de nós sofremos fisicamente com a doença. Nossa própria vida foi ameaçada. Alguns que sobreviveram ao vírus, ou mesmo outras doenças, tiveram de encarar o desafio frustrante das sequelas incapacitantes. Perdemos parentes e amigos, pessoas queridas que nos fazem falta. Muitos também perderam seu sustento financeiro. A todo momento vemos conflito político que nos dá a impressão de estarmos num barco à deriva no meio de uma tempestade. Mas é diante de circunstâncias tão difíceis quanto essas que o apóstolo Paulo nos diz que Deus quer que sejamos gratos. Ele escreve em 1 Tessalonicenses 5,18 o seguinte: em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se sermos gratos é o que Deus quer de nós, então a gratidão é questão de obediência e não de circunstância. Mas como ser gratos e pelo que devemos ser gratos nestes tempos difíceis? A gratidão possui 3 pilares: perceber, lembrar e declarar. Quando percebemos o fato que diante de Deus não merecemos nem estar vivos, podemos começar a perceber a sua graça e o seu amor para conosco, evidentes em cada detalhe da nossa vida. Quando percebemos a soberania de Deus, começamos também a perceber que nada foge do seu controle, mesmo quando as circunstâncias fogem do controle dos seres humanos que têm poder temporal. Quando percebemos que os propósitos de Deus são sempre bons e que Ele usa nossas circunstâncias para realizar estes propósitos, nós começamos a perceber também as bênçãos que serão resultado de nossas circunstâncias. Com base nestas percepções do cuidado e fidelidade de Deus, começamos a lembrar das muitas evidências da presença e atuação de Deus em nossa vida durante esse tempo tão difícil. E tendo lembrado, devemos declarar estas evidências da presença e cuidado de Deus. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que expressavam gratidão em circunstâncias adversas. Paulo, por exemplo, sim, esse mesmo que escreveu aos crentes em Tessalônica, quando escreveu aos de Filipos, ele estava preso em Roma. Mas ele fala da sua alegria pelo fato de que, estando ele impossibilitado de viajar e pregar, outras pessoas assumiram a responsabilidade de pregar. Ele menciona algumas de suas circunstâncias adversas. Ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo do contentamento de Paulo era saber que sua força para encarar as dificuldades não dependia apenas de si mesmo, nem de outras pessoas, mas de Deus. Ele recomenda aos filipenses, na mesma carta: não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Notem que expressar gratidão faz parte do antídoto de Paulo para a ansiedade. Outro exemplo na Bíblia é o rei Davi, no Antigo Testamento. Sabemos que ele teve muitos desafios e enfrentou várias ameaças de Saul, dos filisteus, do seu próprio filho Absalão. No Salmo 13, ele fala assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Ele sente que Deus o esqueceu e que não dá a mínima para ele. Ele está triste e ansioso e já faz muito tempo que ele se sente assim. Ele sente que está sendo derrotado, humilhado, envergonhado. Mas ele termina desta forma: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Nós sabemos que podemos confiar em Deus. E se sabemos disto, então seremos capazes de exultar e cantar em gratidão. Quando agradecemos, os sentimentos negativos que envolvem nosso coração passam por um processo transformador. E assim passamos a ter disposição para prosseguir lutando, acreditando e recomeçando. Como mulheres cristãs, temos de ter em mente que sempre existirão motivos para sermos gratas. Eu vou destacar alguns desses motivos. A bondade de Deus, por exemplo. Deus é bom o tempo todo. Ele é quem dá sentido à nossa vida. Segundo, a transformação que Deus operou e continua operando em nossa vida. Todas as obras do Senhor são perfeitas. Ele faz tudo certo e o que Ele pode realizar em um coração, nenhum outro pode. Devemos ser gratos pelo amor da família. Como é bom nos sentirmos envolvidos pelo amor da família. E que tal pertencer a uma igreja? Esta é uma razão de sermos gratos. A igreja é a nossa segunda família e, de fato, para alguns, é a sua única família. Algum irmão está sempre ali, pronto para nos ajudar e orar por nós. Devemos ser gratos pelos amigos verdadeiros e todas as pessoas incríveis que Deus colocou no nosso caminho. São apoio, exemplo e nos ensinam lições valiosas. E o trabalho, então? Tanto a profissão secular quanto o trabalho voluntário na igreja é uma bênção. Ser produtivo, contribuir para a sociedade, participar da obra que Cristo está realizando na terra, não só nos dignifica, mas os resultados nos dão muito prazer. E por fim, devemos ser gratos pelos momentos de lazer, quando nos reunimos com família ou amigos. São momentos únicos e especiais. Eles são oportunidade de demonstrar e receber amor e participar da vida uns dos outros. Então, quais motivos você tem para agradecer? Com certeza, você tem a sua própria lista. Mas como podemos expressar a nossa gratidão? Sem dúvida, há muitas maneiras de demonstrarmos gratidão a Deus. Eu vou mencionar 3 delas. Primeiro, nós podemos reconhecer a soberania de Deus.
Quando reconhecemos a soberania de Deus, passamos a depender mais e mais dele e a nos submetermos a ele em obediência. Passamos a ter mais confiança nele. Deus se alegra quando confiamos nele e nossa obediência é a maior demonstração de amor a Deus que podemos dar. Em segundo lugar, nós podemos nos dedicar completamente a ele. Muitas vezes nós não reconhecemos quanto nossos afetos, propósitos e motivações estão divididos. Uma característica de nós mulheres é que queremos agradar a todos, e isso nos divide. Nós podemos expressar a nossa gratidão a Deus focando em agradar a Ele em tudo que fazemos. E em terceiro lugar, nós podemos agradecer a Deus buscando a verdadeira adoração. Jesus, certa vez falando à mulher samaritana, ele falou que Deus procura os que o adorem em espírito e em verdade. Essa mulher estava preocupada com o lugar em que deveria adorar. Já no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, Deus condena Israel que, posto praticar muitos rituais religiosos, não demonstrava nenhuma sinceridade de coração em relação ao Deus Jeová, porque eles eram idólatras. Não havia nenhuma fidelidade a Deus. A verdadeira adoração não depende de estar em algum lugar específico, mas de ter um foco específico na vida, agradar a Deus. A verdadeira adoração não se expressa através de rituais vazios, mas se demonstra através de atitudes que são fruto da ação de Deus em nós. Neste fim de ano, sejamos verdadeiramente agradecidas. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18.